Vamos tentar tirar esse atraso que a gente teve agora. A apresentação de hoje é bastante interessante, ela traz bastantes conceitos diferentes da área de automação e de monitoramento, de monitoração de produção. Vou tentar fazer ela dentro da 1 hora, ela é um pouco mais extensa do que o normal, mas vamos lá, vamos tocar aqui agora, acho que vai. Bom, como vocês já estão acostumados, nós temos ali a janelinha para fazer as perguntas, né? O pessoal pode fazer as perguntas que sejam necessárias, botar os seus questionamentos, aí, se for o caso. E não tenham problema com isso. Nessa vez eu vou tentar até fazer uma brincadeira nova que eu aprendi aqui no GoToWebinar, que é a possibilidade de fazer perguntas, né? Fazer questionamentos a vocês, fazer pesquisas a vocês. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos nessa, vamos começar a nossa apresentação a respeito de sistemas de monitoramento de produção. A ideia dessa apresentação é mostrar para vocês o contexto onde essa ferramenta, o tal do MES, se encaixa, né? Onde é que a gente consegue colocar ela dentro das empresas, qual é que são as situações onde uma empresa vai aceitar muito bem esse tipo de ferramenta. Em seguida, informar os conceitos mais conhecidos dessa área de MES, para que todos entendam o que quais são os índices básicos que todo mundo utiliza para zerar, como é que todo mundo controla o que é um MES, para que ele serve. Esses conceitos vão ser apresentados. Em seguida, a gente vai mostrar os componentes e a arquitetura. Como é que eu monto um MES, como é que eu monto um sistema de monitoramento de produção dentro da minha empresa. E depois a gente vai mostrar exemplos reais de uso do MES. Como é que a gente usa isso na vida real. Porque às vezes pode ficar muito abstrato, a gente começa a enxergar só um monte de arquitetura, equipamentos, mas para que presta isso? Aí nós vamos ver o uso disso na vida real. Até aí tranquilo, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Então vamos nessa. Qual é o contexto da indústria em geral? Hoje em dia, toda empresa enfrenta concorrência globalizada. Não adianta eu fazer sabonete aqui no Brasil que vai chegar sabonete da China para poder concorrer comigo. Eu achando que eu tenho meu mercadinho aqui, que nunca vou enfrentar meus problemas. Todas as empresas hoje em dia enfrentam concorrência de qualquer lugar do mundo. China, principalmente, que todo mundo já conhece, né? A nossa economia é imprevisível, não só aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Posso estar na Dinamarca, que eu vou estar sujeito a um atentado suicida lá na Bélgica, que pode mexer com toda a economia da Europa. Então, ninguém tem muito bem traçado seus destinos. Aqui no Brasil, então, a coisa é pior ainda. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, qual é a denúncia que vai ter no dia seguinte. Então, isso complica um bocado a vida, o planejamento do empresário. E as inovações que a gente tem hoje em dia, acontecem de uma forma estonteante. Hoje eu tenho um serviço de táxi, amanhã eu tenho um Uber, depois de amanhã eu tenho um Uber para serviços caseiros. Então, todo dia alguém está inventando uma coisa diferente. As empresas precisam estar preparadas para reagir rapidamente a isso. Esse é o contexto que as indústrias encontram hoje em dia. Ser empresário hoje em dia não é fácil. A Novos, por exemplo, enfrenta suas dificuldades. Várias delas são essas daí. Economia imprevisível, concorrência globalizada de empresas chinesas, inovações. Todo dia tem alguém inventando um produto novo. E os nossos clientes também enfrentam. Da mesma forma que a Novos enfrenta, os nossos clientes enfrentam tudo isso. Então, o que a gente vai fazer para tentar enfrentar isso, né? A gente se sente permanentemente dentro de uma esteira rolante, né? De uma esteira de corrida que a gente tem nas academias. Se você parar, se você não fizer nada de novo, não criar nenhuma inovação na sua indústria, você cai fora, né? Se você só andar, você vai ficar parado. Ou seja, se eu só fizer o basicão, eu não vou sair do lugar, eu não vou conseguir ganhar de ninguém. Ou seja, qual é a única solução? Correr.
É o único jeito da gente passar à frente dos outros, é correr e correr rápido. Criar inovações, procurar sempre melhorar minha produtividade. É nesse contexto que a gente quer mostrar para o cliente que ele precisa de um sistema de mestre. Como é que eu ajudo isso? Como é que eu consigo enfrentar essa concorrência global? Eu tenho que estar pronto para competir com todo mundo. Eu tenho que me equiparar às outras empresas do mundo. Não adianta eu achar que o mercadinho brasileiro vai resolver tudo. Eu tenho que cultivar a qualidade. Ou seja, minha qualidade tem que ser bem controlada. Eu tenho que ter certeza que meus produtos estão sendo feitos corretamente na primeira vez. Eu não estou tendo scrap, não estou jogando o produto fora. E eu tenho que ser mais produtivo. Eu tenho que ser mais produtivo, pelo menos que os meus concorrentes. Eu tenho que produzir mais barato, eu tenho que produzir de forma mais rápida do que todos eles. Então, você tem que usar a maior parte do tempo que você tem nas suas máquinas para produzir, não para consertar elas. E eu tenho que diminuir as rejeições de produtos na qualidade. Bom, aí eu tenho que conhecer e controlar o que eu produzo. Para eu poder atender todas as condições anteriores, eu tenho que saber o que eu estou produzindo, quanto eu estou produzindo e de que jeito, né? Na hora que ela está sendo produzida. Se eu solto 50 N1100 na nossa produção, 50 N1200 na produção, se eu souber agora que isso está em produção, que isso está sendo produzido até o fim do dia, eu já vou saber que eu posso vender esses produtos amanhã de manhã. Se eu tiver uma latência e demorar muito tempo para saber isso, eu não sei quando é que eu posso vender isso, eu posso perder uma oportunidade de venda hoje. Então, é muito importante para as empresas ter isso. Quais é que são as ferramentas, então, que a gente tem para esse tipo de coisa, para a gente conseguir atingir esse patamar? O MES é uma grande ferramenta para a gente atender esses requisitos. O que é o MES? O MES ele é o que está escrito aí, o Manufacturing Execution System, um sistema que ajuda você a executar a manufatura, ou seja, que permite que você acompanhe a execução da sua manufatura. O pessoal do comércio exterior que está me ouvindo aí, eu estou interpretando correto essa frase aí? Vamos nessa, então. Esse tal de MES, qual é a função principal dele? Vamos ver, então, aqui o nosso. É um sistema de informação, essa é a principal função dele, que reside entre os sistemas de automação da fábrica e a parte de gestão da companhia. Então, aqui a gente está vendo, eu estou mostrando a vocês uma simbologia aqui, onde eu mostro, isso aqui seria a nossa fábrica, aqui eu tenho os nossos sensores e atuadores que medem o que está acontecendo com a fábrica e os controladores de processo. Então, todo mundo está acostumado a enxergar isso daqui no nosso dia a dia, né? Os sensores, os termopares, os fim de cursos, os sensores indutivos, que a gente tem que sentem os sinais da minha fábrica. Os equipamentos que fazem o controle de processo, que é o que as nossas caixinhas, os nossos controladores que a gente está acostumado, os controladores programáveis, tipo XL, seriam essa segunda camada. Então, todo esse conjunto aqui está se dedicando a controlar a fábrica. Até aí, beleza, pessoal? Todo mundo está acompanhando a ideia? Bom, e aí eu tenho o quê? As empresas criaram também os seus sistemas corporativos. Esses sistemas corporativos aqui são o nosso Proteus, por exemplo, ou os softwares que prestam a fazer os pedidos, ver quais são as entradas de pedidos que eu tenho de clientes, permitir que eu faça a lista de matéria-prima, as compras. Então, tá tudo preso nesse sistema corporativo aqui. A parte de estoque está colocado ali também. Tá, mas e daí? Mais nada foi criado depois disso? Bom, depois de algum tempo, o pessoal começou a criar também o software de supervisão, ou seja, trouxeram aqueles computadores que antes eram só usados no escritório para dentro da fábrica e permitem que eu faça a supervisão. Supervisão, para a gente que está acostumado, o nosso jargão da Novos é o Superview, né? Mas existem vários fabricantes que fazem isso. Existe a Ellipse, existe a Indusoft. Então, o pessoal permite que tudo aquilo que está acontecendo na fábrica seja visto na tela de um computador, seja contado, seja contabilizado, seja registrado e colocado numa tela de computador.
nunca existia, até outro dia, nunca existiu nenhuma ligação nesse meio do caminho. Quem faz essa ligação é o tal do sistema MES. É o sistema que faz a monitoração do que está acontecendo na fábrica e leva essas informações de um lado para o outro. Permite que essas informações vão até o sistema corporativo e que as informações dos sistemas corporativos venham para baixo. Mal comparando isso daqui, gente, equivale a dizer que é aquela história que eu acabei de falar. Se eu souber quantos produtos foram feitos hoje na minha linha de produção e isso for para o meu sistema corporativo, para o meu ERP, né? Esse software aqui, que é o software do pessoal de vendas, do pessoal de faturamento, o pessoal vai ficar sabendo quantas peças eu tenho disponível para vender. E o que é mais legal, eu posso colocar um pedido de produtos aqui no sistema corporativo, e isso passa aqui para baixo e a fábrica vai saber imediatamente que eu preciso de um pedido das peças aqui para baixo. Então vão ser produzidas peças a mais para repor o estoque. Beleza, gente? Até aqui, sem dúvidas, não vi mãozinhas levantadas, não vi nada de diferente aqui no meu painel. Acho que está tudo certo, né? Vamos lá. Vamos até o próximo questionamento agora. Bom, aqui eu tenho agora o que a gente busca com o tal do MES. Bom, são várias características que a gente está buscando no MES. A primeira dela é melhorar a visibilidade dos processos de operações. Ou seja, se eu conseguir medir o que está acontecendo com a minha fábrica, se eu conseguir ter indicadores que me falam quanto eu estou produzindo, se eu estou produzindo na quantidade correta, eu consigo trabalhar melhor com essa fábrica, eu consigo corrigir melhor a minha fábrica. A melhoria na produtividade, porque o MES permite que eu reduza desperdícios. Enxergando onde é que estão sendo desperdiçadas, quantas peças são desperdiçadas, eu consigo corrigir isso mais rapidamente. E eu consigo reduzir o tempo de máquina parada. Se eu souber quais são as razões pela qual a máquina está parada, eu posso trabalhar isso na frente. O pessoal está falando aqui que não está abrindo as páginas. Vocês estão conseguindo enxergar as telas aqui, os dois primeiros itens que eu estou colocando? Sim, estão enxergando. Estão enxergando, tem dois itens aqui, né? Olha, tem um pessoal que está dizendo que trancou numa página anterior dos conceitos. Acho que deve ter. Está na tela de MES. Estão dizendo que está na tela de MES ainda? Deixa eu ver se. Vamos ver se travou. E aí, gente, está mostrando a tela de novo da busca do MES? Ah, tá. Ok. Perfeito. Vamos nessa, então. Vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, eu consigo melhorar a visibilidade porque eu tenho os KPIs, né, os Keys Performance Indicators. Em seguida, eu posso ver a melhoria na produtividade, como eu dizia para vocês. Reduzir desperdícios, reduzir tempos de máquina parada. A outra coisa é reduzir estoques. Se eu só produzir aquilo que o ERP pede, eu evito de se ter prateleiras e prateleiras de produtos parados, esperando para serem comprados. Então, a coisa funciona num outro fluxo. Se alguém chegar lá no nosso Proteus, por exemplo, e coloca, eu preciso daqui 2 dias de 1.500 peças de tal produto, e a produção tem essa capacidade de entendimento, se ela souber disso, ótimo. O sistema já passa para baixo para a produção através do MES e a fábrica sai produzindo isso. A outra coisa é a melhoria na qualidade, né? Eu consigo enxergar agora por que é que eu perco produtos por qualidade, quais são as perdas de qualidade que eu tenho. E eu reduzo a variabilidade nos processos. Os processos não variam mais tanto quanto antes. Aí vamos aqui, né, a história do Polishop, né? É só isso que você tem para oferecer? Não, gente, tem mais coisas que o MES pode permitir. Ele aumenta a previsibilidade das operações, ou seja, eu consigo agora saber que eu tenho um ritmo de produção e esse ritmo vai se manter estável, porque eu tenho o controle de tudo que está acontecendo. Né? Então, eu tenho as estatísticas de perda, de tempos e de ritmos das máquinas. Né? E a rastreabilidade de processos materiais. Agora eu consigo enxergar o que aconteceu com a minha produção há 1 ano atrás.
Eu consigo, por exemplo, se alguém chegar com um lote determinado na minha fábrica e perguntar, por se essas peças aqui começaram a dar problemas, eu consigo descobrir se a minha produção, há um ano atrás, daquele lote, estava sendo corretamente feito, se houve algum desvio, algum problema. Isso normalmente não é comum nas fábricas, eu ter esses registros guardados durante tanto tempo. Né? E a outra é o aumento da segurança. Agora eu tenho padronização dos processos, os meus processos seguem uma sequência fixa e determinada, os operadores não vão estar atabalhoados, perdidos na coisa, não vão acabar se perdendo na hora de fazer. E aí, finalmente, aí, o último item do MES, a gente fala a respeito do aumento do OEE, que seria um índice que foi criado mundialmente para se determinar se a sua fábrica está nos padrões internacionais ou o quão longe ela está nos padrões internacionais. O que é o tal do OEE? É um índice que, para quem mexe com MES, ele é muito falado. É um índice que vai dizer que, se você está em valores altos, você segue as boas práticas de monitoramento de manufatura. Essa métrica do E é composto de disponibilidade, ou seja, o tempo em que a máquina está apta para trabalhar, ou como eu coloquei um item aí, em que ela está funcionável. Né? Quanto de tempo de máquina a máquina está funcionável e está aproveitando isso? Aí eu tenho o índice de performance, ou seja, da velocidade nominal de trabalho dela, quanto ela está atingindo? Quanto que eu estou conseguindo aproveitar da capacidade dessa máquina? E leva em conta também a qualidade, ou seja, quantos rejeitos eu produzo, quantas peças inúteis eu produzo e perco tempo com elas. O OEE, na verdade, é a multiplicação desses três valores. Quanto que eu tenho disponibilidade da máquina, quanto que eu estou utilizando ele, vezes a performance, vezes a qualidade. Gente, vocês estão me acompanhando? Começou a aparecer aqui um monte de janelinha que vocês estão dispersando. Tá muito chato o negócio? Vamos prestar atenção aqui, que acho que agora vem a parte bacana. O que é o World Class OEE? Isso daqui é o índice que diz que você é uma empresa global, uma empresa que consegue competir com empresas do mundo inteiro. O que ele diz? Que eu preciso usar 90% da disponibilidade das minhas máquinas, ou seja, se a minha máquina tem disponível 40 horas semanais, eu tenho que usar pelo menos 90% disso. Né? Pelo menos 36 horas desse tempo disponível, ela tem que estar ligada. Performance, ele diz que a máquina tem que trabalhar no mínimo a 95% da capacidade dela. E a qualidade diz que eu só posso estar rejeitando 0,1% das peças que eu estou fazendo na minha produção. Tudo isso aqui, só para vocês terem a noção, multiplicado me dá um OEE de 85%. 85%, gente, parece ser um índice abaixo, ou seja, eu estou trabalhando a 85% daquilo que eu podia estar trabalhando. Chato isso, né? Mesmo tendo valores tão ótimos quanto isso, quer dizer que eu sou uma empresa world class. O que isso daí quer dizer? Esse número, no final das contas, quer dizer que eu tenho o que eles chamam de elasticidade típica de 3 a 7% de faturamento para cada 1% de OEE. O que é isso? Se eu aumentar 1% nesse valor de OEE, quer dizer que eu vou conseguir aumentar o meu faturamento numa faixa entre 3 a 7%. Isso é para brilhar os olhos de qualquer empresário no mundo, inclusive dos nossos clientes. Se eu chegar para o cliente e falar assim, pessoal, vamos aumentar esse índice OE de você, trabalhando em cima dessas variáveis aqui com um mês, e você vai ter um aumento de 3 a 7% do seu faturamento. Mais legal de tudo, sem gastar nada mais. Interessante isso, não? Vamos lá? Aqui a gente mostra num gráfico o que quer dizer esses tempos todos que eu estou dizendo para vocês. Né? Então, imagina aqui, no topo, eu estou mostrando para você qual é o tempo total de operação da planta industrial. Esse é o tempo que a planta tem disponível de máquinas. Só que nenhuma fábrica trabalha todo esse tempo. Ela tem as paradas que são planejadas. O que são paradas planejadas? Gente, é o café, é o almoço, é o dia em que ela não pode trabalhar porque ser feriado e tudo mais. Então, sobra esse tempo que eu tenho aqui, tempo de operação planejada. Desse tempo de operação planejada, eu tenho o tempo de operação real, porque eu tenho as perdas por paradas. Essas paradas são as paradas por quebra, por erros de setup, falta de matéria-prima. Então, eu perco todo esse tempo aqui para trás.
Desse tempo que sobrou do tempo de operação, eu tenho o tempo de operação plena. O que quer dizer isso? Eu poderia ter todo ele disponível desde que a minha máquina não tivesse reduções de velocidade, mas ela tem reduções de velocidade por diversos motivos. Esses tempos de redução de velocidade fazem com que eu tenha de tempo de operação plena, que é perdido por perda de qualidade. Ou seja, eu produzo durante todo esse tempo, mas só vale mesmo isso aqui que eu produzi porque eu perdi peças por rejeitos. Olhando desse jeito, fica chato você olhar que o tempo de produção é bem pouco, né? É óbvio, esses valores aqui estão extrapolados, a gente tem que ver. Empresas que têm ali 99% de qualidade, que tem a performance a 95% que a gente está falando do World Class, essa comparação entre esse primeira barra e a última barra é bem mais próxima. Né? Até aí, beleza, pessoal? Todo mundo está entendendo para que presta esse tal do MES? Vamos então às 6 grandes perdas que a gente tem nessas fábricas. Primeiro, quebra de ferramenta, falha de equipamentos, tempos gastos com setup e ajuste, isso é um tempo que gasta bastante tempo. O pessoal vai trocar da peça A para a peça B. Aí na fábrica da Novos, por exemplo, isso acontece quando eu vou trocar a giga de teste, eu vou trocar todo o ferramental que eu uso para fazer a montagem dos equipamentos mecânicos. Então, é esse tempo de setup e ajuste. As paradas pequenas paradas, que é aquela pecinha que enrosca na máquina, eu tenho que parar para tirar ela. Eu estou com uma peça errada na entrada, eu tenho que trocar ela, buscar uma outra ali na produção, são o que a gente chama de pequenas paradas. As reduções de velocidade, porque nem todo motor gira à mesma velocidade sempre, nem toda peça está sempre 100% para poder estar funcionando. O operador, às vezes, é um operador mais lento do que o outro. E aí eu tenho os rejeitos na partida. Toda hora que eu faço essa troca de ferramental e boto para rodar, eu tenho uma quantidade de peças que não sai certinha, até a máquina entrar no ritmo, ela leva um tempo. E os rejeitos de peça, quando aqui são as peças realmente que estão saindo com problemas. Tudo isso daqui faz com que eu perca, são as 6 maiores perdas medidas nas fábricas que a gente encontra aí no dia a dia. Para quem não está acostumado no dia a dia, isso é novidade. Para quem está no dia a dia, como o nosso pessoal de vendas em campo, eles já estão mais acostumados a ver isso acontecer. E aí vamos então para a prática, gente. Quais são os equipamentos que a gente utiliza para fazer o tal do MES, o dito MES? Bom, para implantar esses sistemas, primeira coisa que precisa ser feita, medir algumas variáveis das máquinas. Né? Então, eu tenho que medir temperatura, pressão, corrente da máquina, corrente elétrica, né? Presença de peças, posição que as peças encontram-se na esteira ou não. Todo esse tipo de sinal, para entrar para os equipamentos eletrônicos, precisam de sensores. Sensores de temperatura, que muita gente ouve falar como PT100, termopar, medidores de pressão, como são na nossa linha os RUBAs, ou mesmo os NPs que a gente tem. Sensores de corrente que a gente não tem exatamente os nossos TCs, mas os transformadores de corrente, mas a gente liga esses equipamentos num digireio, que é o digireio VA, que pode sentir a corrente e a tensão da máquina. Sensores de presença, que são sensores indutivos, fim de curso, isso são peças que a gente hoje em dia não vende, já vendeu uma vez. São sensores que vão sentir se passou uma peça na frente dele ou não. E o de posição, que podem ser as câmeras que detectam se uma peça está na posição correta, se ela está bem montada e tudo mais. E aqui a gente mostra exemplos deles. Então, aqui eu tenho um NP nosso, aqui a gente tem os TCs que mediriam corrente, e aqui os sensores de posição, de presença, e os termopares ou PT100s que a gente vende aí. Isso daqui precisa ser, antes de mais nada, instalado na fábrica para sentir o que está acontecendo com a máquina. Até aí tudo bem, gente? Hoje eu não estou vendo ninguém fazer perguntas, acho que está todo mundo entendendo. Vamos lá. Após eu instalar esses equipamentos em campo, que é aquela primeira linha que eu mostrei para você no gráfico da fábrica, eu tenho os equipamentos que fazem o interfaceamento e a coleta desses dados. Ou seja, esses dados desses sensores vão entrar em alguém para que possam ser guardados ali e eu possa estabelecer uma conversa com o operador. Para esse tipo de interface, quem faz melhor seria um equipamento tipo a XL, que tem uma interface homem-máquina na frente, recebe os sinais desses sensores aqui nos bordeiros dele, faz um processamento local, informa para o operador, olha, tem uma coisa errada na sua máquina. Ou pode trazer uma informação lá de cima e mostrar para o operador aqui, olha, eu preciso que você faça 500 peças de um determinado material.
Então ele funciona mais ou menos com essa função. Uma XL4, uma XLE, ou mesmo um Field Logger tem uma função semelhante a essa, onde eu posso estar recebendo os sinais do campo e levando isso para cima para os equipamentos que vão estar no nível superior. Ok? Vamos lá. Aí eu tenho os outros equipamentos que permitem criar uma estrutura de comunicação. Existem aí os interfaces com rede cabeadas ou wireless, ou seja, esses equipamentos que vocês viram que coletam os dados, os CLPs, o Field Logger, precisam levar esses sinais até um nível superior, que seriam os computadores. Para fazer isso, nós temos alguns equipamentos que estão na nossa linha que permitem fazer isso. Né? Esse conversor USB para 485, então a gente conecta um lado um computador, do outro lado a gente conecta os equipamentos de campo. Ou um Digigate, que para certas vai fazer algo semelhante a isso, só que ele vai pegar as conexões de equipamentos específicos que são da rede Profibus e elevar a um outro nível numa rede Modbus nossa. Ou os equipamentos que permitem a conexão via wireless, né? A conexão através do ar sem passar cabos. Isso facilita muito também a instalação desses sistemas de monitoramento em máquinas. Aí nós temos a possibilidade de levar essas informações até a nuvem, até levar até a internet diretamente, para que eu possa, de qualquer lugar do mundo, ver o que está acontecendo com a minha produção. Então, aquilo que a gente estava mostrando antes, onde eu posso ver a temperatura que a minha máquina está, quantas peças eu produzi, e isso passou para o meu CLP, passou para o meu equipamento que estava ali o CLP ou o Field Logger, pode ser passado para novos cloud, ou seja, para a nuvem, através de, por exemplo, um Airgate GPRS, que vai jogar esses sinais para cá e mostrar, deixar essas informações disponíveis para que o empresário, o supervisor, possa ver isso de qualquer lugar do mundo, se ele quiser. E, finalmente, dentro da fábrica, eu tenho o quê? Os softwares de supervisão, os SCADA, que seriam um SuperView, um Ellipse, um InSort. O que esses softwares fazem? Eles vão buscar os dados do que eu tenho em campo, ou seja, buscar lá do CLP, buscar do Field Logger, mostrar isso em telas num computador, fazer relatórios disso, né? Então, permitir que no final de um dia eu vou lá e busque a informação. Quanto eu produzi de peças aqui? Eu posso emitir um relatório para o supervisor, para o gerente, dizendo, olha, você produziu tantas peças, a sua eficiência foi tal, né? Isso é a principal função desse software. E o mais legal de tudo, é a interação com os bancos de dados. Eu poder conversar com o meu sistema ERP, no que a gente chama de Proteus, no nosso caso, né? Mas tem vários outros no mercado, levar para ele essa informação, quem faz esse meio de campo são esses softwares de supervisão. Então, aqui a gente tem algumas telinhas que esses softwares permitem colocar. Gente, tudo isso, aí vou vender o nosso peixe, não funciona se eu só jogar num canto, interligar tudo e falar, funciona, né? Tem que ser necessária a integração disso, colocar software para funcionar, configurar eles, determinar quais informações ele vai buscar de qual máquina, como é que eu apresento isso em tela, como é que eu faço os gráficos. Então, há um serviço que tem que ser feito de integração. O nosso pessoal de engenharia tem a capacidade para fazer isso, para levar essas informações até o nível superior ali, que seria do ERP. E aqui vamos à prática. Acho que está todo mundo, né? Algumas pessoas devem estar meio boiando, falando, bom, tá, você falou um monte de equipamentos, falou um monte de software aí, como é que isso funciona na vida real? Tem dois casos que foram feitos aí, um deles bastante recente, o outro nem tanto, que foram casos que se deram muito certo, da aplicação do MES, com equipamentos semelhantes a esse que eu mostrei para vocês agora, que eu queria mostrar para todos vocês. Até aí tá tranquilo, gente? Tá todo mundo... Olha, eu tô vendo aqui que tá todo mundo muito esperto, todo mundo prestando atenção no que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeira situação, empresa farmacêutica com 15 linhas de vazamento e embalagem. A gente está acostumado com empresa farmacêutica, a gente só pega ali o blister, né, o envelopinho de remédios, ou pega lá a pomada já embalada. Mas como é que aquilo foi parar ali dentro? Eu preciso pegar essa matéria-prima, ou seja, os comprimidos e a pomada, o que quer que seja, pôr isso numa máquina que vai juntar a embalagem dele com esse produto. Essas linhas são chamadas linhas de envasamento e linhas de embalagem, né? Isso daí, a fábrica farmacêutica tem aos montes isso.
espalhado pela fábrica. Isso trabalha num ritmo contínuo, um ritmo às vezes absurdo, se você for ver a velocidade. Eles não tinham controle da produção real, ou seja, ninguém sabia quantas peças efetivamente estavam sendo produzidas, quantos blisters, quantos tubinhos de pomada eram produzidos no final do dia. Dependia de alguém ficar contando ou de alguém fazer um relatório, um ser humano que ia lá, contava, podia errar, perder a conta, podia estar de mau humor e fazer um relatório. Não sabia onde estavam os gargalos de cada linha, ou seja, eu não sei onde é que eu não consigo produzir mais, eu sei que eu não consigo passar dessa produção. E eles não sabiam por quê. E existiam sempre os velhos conflitos que você tem na sua produção. O pessoal de manutenção não está conseguindo me trazer as informações, o pessoal de manutenção não está me atendendo no tempo correto, a manutenção já dizia que não, eu estou atendendo na hora, o cara lá é que é muito devagar para produzir. Isso acontecia direto. Esse era o panorama dos caras. Isso era o que acontecia. Isso aqui é para mostrar para vocês o que são as linhas de produção. Isso aqui é uma linha de invase. É uma linha que eu coloco a pomada aqui em cima, se vocês conseguem me enxergar. Aqui em cima eu coloco a pomada. Aqui eu tenho os tubinhos que vão ser passados para cá, que vão ser preenchidos. E aí isso é despejado aqui para baixo. Isso sai numa linha de produção similar a isso aqui. Ó. Aqui já é uma linha de comprimidos, onde eu tenho uma caixa. Ali está o pessoal operando. E isso está passando numa velocidade bastante grande, tá, gente? Isso passa rápido. Para alguém ficar contando aqui é difícil, então a gente, quando trabalha isso, a gente coloca um ponto de contagem aqui no meio do caminho. Ok? Todo mundo acompanhando. Isso aqui é uma outra linha, no caso de vidros, né? Xarope, alguma coisa assim, ela é colocada aqui. Isso aqui foi a instalação do que foi feito para a indústria farmacêutica, pessoal. Todo mundo consegue enxergar aí os elementos? Consegue enxergar? Vamos bater o olho rapidinho e tentar enxergar o que é cada uma dessas coisas. Isso aqui é a máquina. Vou mostrar, claro, né? Tá fácil de enxergar que isso aqui é a máquina. Os sensores estão espalhados nela aqui. Eu estou fazendo a contagem das peças, eu estou vendo se a máquina está com corrente do motor muito alta, eu estou fazendo uma porção de monitoramentos nela. Esses sinais são passados aqui para o controlador programável, ele recebe esses sinais, processa eles, mostra algumas informações na tela, como, por exemplo, para o operador, ele mostra que eu estou contando tantas peças, e eu bloqueio esse motor quando eu quero. Então, o CLP fala assim, ó, eu não quero que a máquina funcione agora. Parece meio estranho, né? Mas por que alguém vai querer bloquear o motor da máquina? Já mostro para vocês. Então, aqui a gente mostra que isso é o aquisitor. Isso está conectado através de uma rede, de uma conexão por fio, até um computador, que é onde roda o software de aquisição de dados, né? O supervisório. Isso é conectado através da rede corporativa deles a outros computadores que podem monitorar isso do escritório, de onde ele quiser, e permite gerar os relatórios. Perfeito? Então, toda vez que a máquina para, o operador precisa justificar o motivo. Então, eu detecto que a máquina parou. Se eu perceber que passou um certo tempo e o operador não me disse por quê, eu vou lá e bloqueio o motor e falo assim, operador, você tem que me dizer por que a máquina parou. E aí sim, espera aí, voltando. Toda vez que ele justifica isso, aí eu consigo informar para o sistema que, olha, a máquina parou por tal razão. Ok? Todo mundo entendeu essa lógica de por que eu bloqueio o motor? Vamos lá. Aí, isso aqui é uma tela típica deles. Essa aqui é uma máquina de invase de tubos, como eu havia mostrado para vocês. Aqui é um alimentador, um pulmão que pega os tubinhos, coloca em ordem e joga para a máquina. E aqui é a parte de embalagem, onde eu coloco ela dentro da caixinha, do cartucho. Eu tenho vários indicadores aqui, onde, por exemplo, eu mostro para o operador a velocidade em que ela está produzindo, qual é a velocidade que ela deveria produzir, qual é a eficiência atual da máquina. Então, eu posso estar monitorando se a máquina está dentro dos padrões de OEE que eu precisava, quanto tempo ela está trabalhando. E aqui eu tenho os indicadores de produção atual, ou seja, eu produzi 104 peças na primeira posição, que é essa que passa aqui, e 125 numa segunda, aliás, ao contrário, né? 125 peças na primeira, 104 na segunda, o que indica que eu tive uma perda de 21 peças aqui no meio do caminho.
Então, isso já é uma indicação de qualidade que eu posso utilizar no meu cálculo de OEE. Então, isso aqui, inclusive, pessoal, fica se movendo durante o processo real, né? Enquanto a máquina está funcionando, eu mostro aqui que ela está trabalhando aqui em cima, e eu mostro, inclusive, qual é o produto que está sendo produzido naquele momento. Aqui eu botei um nome genérico, série X, modelo 207 2008, 2007, 2008. Mas toda vez que o operador coloca um novo produto na máquina, ele é obrigado a dizer qual é o produto que ele está colocando. Então eu posso, de qualquer lugar da fábrica, ou quem sabe até do mundo, indicar para as pessoas qual o produto que está sendo produzido, quantas peças estão sendo produzidas e em qual velocidade. Legal, né? Bom, além disso daqui, o sistema gera relatórios. Esses relatórios permitem que eu veja quando um lote fechou, qual é o código e o nome do produto que fechou naquele lote, ou seja, aqui eu estou mostrando que dia 7/3/2011, às 13h12, fechou um lote com esse número, que era desse produto, que ele levou 320 minutos para ser produzido e que foram produzidas 22.400 peças. Ok? É bem bacana isso, né? Você consegue ter um relatório a cada minuto, ou a cada hora, a cada dia, do que está sendo produzido, o que é que foi produzido naquele local, naquela máquina. E esse aqui é o tempo acumulado de paradas curtas, porque cada vez que o operador dá uma paradinha para fazer um ajuste, ele não precisa justificar. Mas eu posso guardar que ficaram 85 minutos de máquina parada, desses 320 minutos que vocês viram aqui atrás. Então, isso é uma informação valiosíssima, porque eu consigo mostrar até quem é o operador que fica fazendo menos microparadas. O operador dessa primeira produção, que foi no dia 1º aqui, olhem só, ele tem 119 minutos de microparadas. Bastante. Aqui eu tenho um outro relatório, que é o relatório histórico, que pode me dizer, minuto a minuto, o que está acontecendo. Por exemplo, eu posso ver que às 13h23 deu um problema mecânico, que o Pedro Silva relatou isso, o operador. E eu fiquei aguardando durante 12 minutos o José João Santos vir fazer o atendimento, que ele falou que ele fez um ajuste de painel frontal que levou 10 minutos. Ou seja, eu gastei mais tempo esperando o cara da manutenção vir do que efetivamente a manutenção ser feita. Aqui eu estou guardando esses tempos envolvidos. Então, isso é um relatório detalhadíssimo que, se você quiser puxar o que aconteceu com a máquina ontem, você tem condição. Se eu quiser ver o que aconteceu agora de manhã com a máquina, eu tenho condição de ver isso. Bom, e aqui está o lote sendo executado no momento do evento. Né? Tudo isso permite que eu tenha esse tipo de gráfico, gente. É um gráfico que mostra as 10 maiores razões de parada de uma máquina. Ela tem um relatório gráfico que eu posso puxar ali instantâneo, ou seja, eu posso puxá-lo de agora para 30 dias atrás, quais foram os 10 maiores motivos de parada. E eu tenho uma tabela associada que mostra lá que eu tenho 11 horas de parada porque uma emblistadora, envasadora, teve ajuste mecânico. Eu posso, inclusive, nesse momento, falar, bom, pessoal, precisamos tomar uma atitude em relação a esse ajuste mecânico na emblistadora, porque ele está travando muito a gente. Ok? O que é que isso traz de benefício para o meu cliente, gente? Alguém consegue enxergar aí quais são os benefícios que eu consigo puxar? Bom, o primeiro deles é o seguinte, o cara só de instalar isso e colocar em campo, na hora que o operador sentiu que estava sendo monitorado, ele aumentou em 15% a produtividade. Pararam de se fazer as velhas paradinhas, né, da máquina de bobeira, então ele conseguiu 15% a mais de faturamento com aquela máquina. Depois que o pessoal trabalhou, por exemplo, no ajuste mecânico da emblistadora, que vocês viram ali, que seria uma das maiores razões de parada, ele conseguiu mais 20% de aumento na produtividade. Ou seja, aumentei adicionalmente mais 20% no meu faturamento da minha máquina. Imaginem isso numa máquina que gera faturamento de 100 mil reais. Ele consegue só de instalar mais 15 mil reais e depois mais 20 e poucos mil reais de ajustes e melhorias. Esses dados foram todos obtidos com os analistas de produção da própria empresa que instalou o sistema. Não foi assim, chutado, não. Os analistas nos passaram esses valores. Okay? Resultados obtidos do próprio cliente. Então, estão me perguntando se o operador pode mascarar os problemas. Não.
Não tem como, Vadão. Isso daí é uma coisa que acontece assim. O sujeito vai lá, atualmente, a coisa como funciona, vocês vão ver até na próxima aplicação que é mais, até mais refinada, ele tem uma lista de erros que acontecem na máquina. Ele tem que justificar de uma daquelas formas. Se ele ficar colocando sempre o mesmo erro de forma incorreta, alguém vai perceber que aquilo não é verdade. Ele vai dizer que está sempre faltando matéria-prima no negócio. O supervisor dele, no dia seguinte, pode falar assim, não, peraí, eu vou confirmar se tem matéria-prima lá. E ele vai monitorar isso com o cara do lado. Ele não vai poder mais fazer, e aí no dia seguinte eu vou perceber que não acontece mais o erro de falta de matéria-prima. Ou manutenção. Na hora que a máquina para, eu registro exatamente o momento em que ela parou. Não tem como o cara dizer para mim que ele foi lá e reportou que a máquina tinha parado 1 minuto depois, se ele só reporta depois de 5 ou 10. Então, isso tudo fica exatamente guardado, cada instante, cada minuto que as coisas aconteceram. Tá? Os tempos são todos feitos através do relógio interno do sistema. Inclusive, isso daí foi, nessa aplicação da farmacêutica, foi um ponto de conflito que existiu, onde o relógio da fábrica estava diferente do relógio do sistema. Então, o supervisor veio cobrar o pessoal de produção, que eles estavam começando a produção 2 minutos depois do horário de bater o sinal. E não era, na verdade era um desajuste entre os relógios. Então, aí num dia que a gente foi fazer a partida, nós tivemos que, a partida final mesmo, tivemos que garantir que o relógio do sistema se alinhava com o relógio da fábrica, para vocês terem a noção de como é que a coisa fica crítica no momento que você instala isso. O negócio é levado a sério mesmo. Ok, gente? Espero que estejam satisfeitos com as respostas. Vamos lá. Benefícios adicionais. Além disso, óbvio, eu acabo com aqueles conflitos que eu acabei de dizer para vocês. A manutenção diz que o cara só reportou no final da tarde. Não. O cara diz que a manutenção levou 20 minutos para chegar na máquina. E você está com tudo registrado. O relógio do sistema fala, não, você reportou às 4h10 da tarde e a manutenção estava aqui às 4h13 da tarde. Não tem como o cara fazer coisa diferente, né? Aí você tem a informação da produção em tempo real, ou seja, em qualquer departamento da fábrica, manutenção, produção, pessoal de programa PCP, vendas, todo mundo sabe quanto está sendo produzido de cada produto naquele momento. Você pode começar a criar uma dinâmica na fábrica, onde eu possa, pessoal de vendas, falar assim, olha, eu não tenho estoque, mas eu estou vendo que estão produzindo essas peças hoje, amanhã nós vamos ter elas em campo. Ok? A rastreabilidade das informações do lote. Então, agora, aquilo que eu mostrei para vocês, esse pessoal sabia quando e quem tinha feito, quem era a equipe participante da produção de cada lote. Se houve falha na produção de um dos lotes, você pode conversar e descobrir com as pessoas que fizeram aquele lote se houve alguma inconsistência na hora da produção. E, por último, uma sugestão que está sendo passada pelo meu amigo Arlindo aqui, uma manutenção racionalizada, ou seja, todos os itens da máquina podem estar sendo monitorados, gerados alarme e serem feitos gráficos de tendência. Como assim? Eu posso estar monitorando a temperatura do motor para saber se ele está sobreaquecendo. Eu posso medir a corrente da máquina para saber se ela está tendo erros ou acima ou abaixo daquela que é o correto dela. Eu posso ter sensores de vibração em mancais para saber se a máquina começou a vibrar, se tem um rolamento se estragando. Ou seja, todas essas variáveis, quantos mais variáveis eu colocar no sistema, melhor, porque eu consigo fazer uma manutenção que a gente chama de preditiva, ou seja, eu prevejo quando que a máquina vai dar problema, evito que eu faça parada sequer para fazer de manutenção preventiva, que a preventiva é aquela que eu falo assim, olha, essa máquina já está há 6 meses trabalhando, é melhor parar ela e fazer uma manutenção. Nem sempre os rolamentos dela estão com problema, mas a gente acaba trocando e parando a máquina. Já no caso de uma preditiva, eu vou monitorando o sistema e eu posso levar 2 anos para fazer uma manutenção no rolamento dela, porque até então ele não apresentou problema. É um bom rolamento, está sendo corretamente lubrificado, isso vai dar problema em 2 anos. Mas aí, quando ele estiver para dar o problema, eu já prevejo. E aí eu marco a próximo final de semana para fazer essa manutenção. Ok? Beleza, gente? Bem bacana esse sistema, né? Vamos à segunda situação, que é mais rápida do que a primeira. Se terminar logo isso aqui, nós estamos já atrasando.
O cliente ele faz o quê? Tecidos sintéticos para a indústria automobilística e calçadista. Aquele couro sintético que você vê em banco de carro, que você vê em certos calçados. Como é que aquilo é feito? Aquilo é feito a partir de uma mistura que resulta no revestimento, uma resina que é passada em cima do tecido e aí aquilo vira o couro sintético. Essa mistura sempre foi feita de forma manual. Então o sujeito pegava uma receitinha de bolo, ia lá com um tacho embaixo, em cima de uma balança e saía abrindo torneirinhas, que vocês vão ver aqui como é que elas eram. O que acontece, obviamente, com isso, gente? Um total descontrole sobre a matéria que foi utilizada. Né? Se o operador errou, jogando no chão, putz, errei, joga esse tacho fora, pega um outro, eu nunca sabia. Eu só ia saber que a matéria-prima estava acabando quando ela acabava. Ou então eu não sabia, eu não tinha controle de quais ordens de produção eu tinha feito, quantos tachos de produto, de mistura eu tinha feito durante o dia, durante a semana. Eu não sabia, alguém tinha que ficar contando ou apontando isso manualmente. Então, esse pessoal da York Plástico, que aqui você vê as torneirinhas e a balança que eles utilizavam para fazer isso, né? Aqui em cima, para quem não reconhece, para quem não está acostumado, aqui em cima vocês podem ver as válvulas, as torneirinhas que eu digo que ele usava para abrir e fazer a dosagem de um tacho que ficava aqui embaixo. E aqui estavam os tubos que derramavam o produto sobre o tacho. O tacho está colocado aqui, ó. Isso aqui é um tacho típico. Eu chegava com isso aqui em cima de uma balança, fazia a tara dele, e aí saía abrindo aquelas válvulas que vocês viram. Essa era a situação do cliente. E aí nós resolvemos montar esse sistema que vocês estão vendo aqui na fábrica deles. Ou seja, eu tenho uma balança ainda, eu tenho um silo de pesagem, um sistema que usa uma célula de carga. Para quem nunca ouviu falar do N1500 LC, esse aqui é o principal uso para ele. A gente pega uma célula de carga, um medidor de peso, que vai passar o sinal para o 1500 LC e isso entra depois no PLC, ou CLP, né? O CLP recebe esses sinais, então, do peso aqui embaixo, né, o peso do sistema, e abre as válvulas que vocês estão vendo aqui. Não sei se está bem claro, eu estou apontando ela. Abre as válvulas aqui, vai abrindo sequencialmente essas válvulas e despejando o produto dentro do silo. Feita a pesagem, eu jogo tudo para dentro do tacho, confiro na balança, né, e mando para o ponto. Adicionalmente, o que a gente tem? A gente tem um scanner que permite que o operador bata a chapa dele, ou seja, ele autoriza o sistema com o código do crachá dele, escaneia o número da ordem de produção. Na hora que ele escaneou o número da ordem de produção, imediatamente o sistema vai lá e busca no CLP e no sistema de supervisão a receita de bolo que tem que ser feita aqui pelas válvulas. Ok? Isso daí é feita a receita de bolo, dosado o produto aqui embaixo, e aí, depois que o CLP fez essa dosagem, né, dizendo qual é que é o consumo real de produto e a fórmula, quanto realmente foi de produto aqui para baixo, ele guarda esses dados aqui no ERP da fábrica. Ok? Bom, então vamos lá. Como é que isso funcionou na verdade, na vida real? Aqui a gente tem fotos do que foi feito na vida real. Olha aqui, ó, o silo que eu mostrei para vocês, não sei se está sendo possível de vocês enxergarem. Aqui eu tenho umas válvulas, o silo. A célula de carga está colocada aqui embaixo, ela está fazendo a medição do peso do silo. Né? Feita essa pesagem, isso tudo é passado para esse painel que vocês estão vendo, onde eu tenho o scanner, onde eu tenho o CLP, os N1500 LC aqui, que recebem os sinais desses dois silos, na verdade eram dois, e isso é despejado aqui embaixo no nosso tacho. E essa foi a cara final, né? A gente só para mostrar para vocês. Isso aqui é a tela do supervisório que o supervisor da linha enxerga. Então, enquanto o operador está fazendo aquela rotina de bater o scanner e chamar as receitas, o supervisor pode estar acompanhando o que ele está fazendo através dessas telas. Então, ele vê o número da ordem de trabalho aqui embaixo, qual é a receita que o operador está fazendo, então, na dosagem P1, P2, P4, P5, até a P12 que eu tinha lá, qual eram os pesos que eu estava esperando de cada um deles, e quanto tinha sido efetivamente dosado. Okay? E aqui eu consigo enxergar alarmes das válvulas. Se uma das válvulas começar a dar vazamento, se ela travar, se ela não abrir corretamente, eu posso indicar isso para o operador, travar o sistema, gritar para o supervisor,
para que ele tome uma atitude para que isso não continue acontecendo, para que eu não tenha problemas com a minha dosagem de sistemas. Qual é o que foram os benefícios palpáveis, gente? Acho que aqui está fácil até de enxergar, né? Primeiro que a gente reduziu as perdas na produção. Né? Nunca mais o cara jogou um tacho fora porque tinha feito uma formulação incorreta. Depois disso, ele reduziu as horas em que os funcionários ficavam tendo que refazer aquilo. Como eu não perdia mais, eu não ficava com um funcionário alocado ali fazendo aquilo de bobeira. Eu reduzi os tempos de parada, porque agora eu consigo enxergar imediatamente onde está o problema. O sistema indica, olha, eu estou com falha aqui, eu estou com falha ali. Então a manutenção vai lá e faz uma manutenção 30% mais rápida. E a agilização no andamento das ordens de produção. Então, antigamente, as ordens de produção precisavam ser lidas pelo operador, o operador precisava entender exatamente o que tinha na ordem de produção. Agora não mais, o operador praticamente pega a ordem de produção, clica o scanner em cima dela e o sistema sai fazendo essa operação. Né? Ela sai 50% mais rápido do que na mão do operador. Esses dados também foram obtidos a partir das informações dos analistas de produção do nosso cliente. Ok? Quais são os benefícios adicionais? Bom, a partir de agora eu sei cada um dos taxos de ordens de produção, quanto exatamente saiu de produto nele. Se amanhã ou depois alguém vier me reclamar que um dos coros está com problema lá, está desfiando, está tendo problema de qualidade, eu consigo dizer que aquele couro foi feito na ordem de produção tal e que teve 5% a mais de um produto naquele sistema. E eu já começo a trabalhar na minha melhoria. Né? Bom, outra coisa é que dificilmente acontece uma variação. Né? Tem que estar com problema na válvula, alguma coisa do tipo, mas o sistema repete sistematicamente os mesmos valores nas receitas. Não existe mais a necessidade de voltar uma papelada para o sistema de PCP, dizendo, olha, produzi tal peça, tal ordem de produção. A partir de agora, isso já aparece no sistema imediatamente. Né? E aí a pergunta que eu faço a vocês, pessoal, esse sistema que vocês estão vendo de MES, em quais empresas a gente pode mostrar isso daqui para tentar ofertar esse sistema? Bom, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês aí e vamos ver se funciona. Me ajudem aí, vai. Primeira vez que eu vou usar esse recurso no sistema. Vocês estão vendo uma perguntinha aí? O sistema está fazendo uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês clicassem em cima da pergunta, que é justamente perguntando se você conhece alguma empresa onde esse sistema pode ser aplicado. Eu estou enxergando só a estatística das respostas de vocês. Por enquanto, 19% de vocês votaram. Vamos lá, gente, vota aí. Vamos ver se vocês têm essa possibilidade. Olha lá, já passou de 50% da votação. Se chegar a 80%, eu encerro a votação aqui. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quem mais vota aí, gente? Alguém mais se conhece? Ok, chegamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Olha lá que bacana. Estou enxergando as respostas de vocês. Aqui, não sei se vocês não conseguem mais ver. Mostra para mim que vocês disseram que 62% de vocês acreditam sim que há várias empresas onde a gente pode utilizar isso. 38% de vocês acreditam também que conseguem, em algumas poucas, mas conseguem. Né? Então, vamos abrir um pouco mais os olhos de vocês, onde é que a gente pode colocar esse tipo de aplicação. Né? Onde eu posso mais oferecer isso? Bom, gente, com certeza, em toda empresa farmacêutica, e quase todas elas têm uma produtividade alta, toda empresa farmacêutica precisa de um sistema desse. Aquelas que já não o têm, gostariam muito de ter, porque cada blister de remédio que eles vendem, ao preço que vocês sabem que eles cobram hoje em dia, é um bom valor. Se eu conseguir um blister a mais com qualidade, eu ganho o valor daquele blister a mais, numa máquina que está ali disponível. Né? Se eu aumentar a produtividade do sistema, melhor para nós. Né?
Então, as farmacêuticas, se você tem empresas farmacêuticas com linhas de produção dentro da sua área, procure-as. Com certeza elas vão precisar de algo parecido. Bom, obviamente, a segunda, que foi a que eu mostrei para vocês, empresas que lidam com misturas químicas. Quando eu faço essa mistura de produtos para gerar um último produto, um terceiro produto, vamos dizer assim, todos esses lugares têm essa demanda de saber quanto consumiram do produto base, quanto estão produzindo do produto final. Com certeza isso existe. Procurem empresas que fazem misturas químicas. Inclusive, né, vocês vão ver mais à frente que a alimentícia tem esse tipo de coisa. Bom, outro lugar onde isso vai acontecer, indústria com injeção plástica, gente. Todo mundo que injeta de forma contínua nas injetoras plásticas sempre pede esse tipo de sistema. Nós estamos fazendo algumas propostas para as empresas que têm injetoras plásticas, onde eles precisam saber quando a máquina parou, quantas peças produziu, quantas foram para o rejeito. Então, todas as empresas que trabalham de alta produtividade em injetoras plásticas vão utilizar um sistema desse, vão gostar de usar um sistema desse. Metalúrgicas com linha de produção e usinagem. Então, uma empresa que produz ali pecinhas usinadas, uma atrás da outra, vão precisar desse tipo de coisa. Tenho certeza disso. Tá? A outra empresa são as empresas que usam linhas de embalagem como cosméticos, alimentícia, né? Todas essas empresas, eu coloquei até uma vírgula e deixei aberto para vocês, porque imaginem todas as empresas que vocês conhecem que têm máquinas de embalagem. Né? A linha de cosméticos sai todo dia um montão de perfume, batom e outras coisas, tendo que ser embalados, e muitas dessas máquinas param. Por que param, ninguém sabe. Né? O operador sempre dá uma paradinha. Esse tipo de coisa, alimentícia é outra que vai ter, toda a linha alimentícia que precisa colocar numa caixinha, numa embalagem, quase todas elas precisam disso, precisariam do sistema desse. Outra sugestão que eu coloco para vocês, até a linha de tintas, é um mercado onde eu também visitei e eles precisavam desse tipo de operação. Vai muito de vocês conseguirem conversar com eles, mostrarem essas possibilidades e conseguirem convencer o seu cliente de que isso daí gera uma riqueza maior para ele, gera valor. Ok? Pessoal, estou encerrando a nossa apresentação. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aqui, né, aqui a gente está colocando só qualquer outra empresa que tenha esse tipo de produtividade. Então, eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham fixado esse conceito de MES, o conceito de sistema de monitoração de produtividade. Se alguém tiver dúvida, se tiver alguma aplicação que pensa que seria possível de utilizar, que está na dúvida, não hesitem em entrar em contato através do e-mail, ou mesmo por telefone, vocês me conhecem, tem o meu Skype, ou por esse e-mail cai na minha mão também, a gente pode conversar a respeito do assunto, eu posso dar seguimento, material de apoio para vocês. Vamos para cima, vamos levar para frente. O pessoal está perguntando se essa apresentação vai ser colocada à disposição. Sim, ela sempre é disponibilizada no Chatter. No nosso Chatter do Salesforce, ela sempre é colocada. Depois eu também vou colocar esse webinar gravado, ele está sendo gravado, ele vai ser colocado como dentro do YouTube. Provavelmente tem lá uma continha do YouTube que, se vocês quiserem, vocês clicam em cima dela, vocês vão conseguir colocar. Eu também coloco o link no Chatter, ok? Quanto a demonstrações, gente, pelo menos em um lugar nós temos um sistema desse funcionando, que é na York Plásticos, o cliente pode recomendar a gente, e eu tenho um sisteminha, vamos dizer assim, um sisteminha de demonstração desse. Se a gente precisar colocar isso em algum cliente para comprovar para ele, até pela nuvem, que o sistema funciona, nós temos condição de fazer isso. Está na mão ali, já construído um painelzinho com uma XLE, o mais simplesinho deles, com um AirGator, a gente pode colocar em campo para fazer teste. Ok? Então tá, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, nós estamos no aguardo aí. Abração.